Em Esther, capítulo 2, versículos 7 ao 18, a gente vai ler. Muitas pessoas pensam assim: ah não, essa mensagem da graça, essa mensagem do favor, essa mensagem que vocês pregam é coisa de Novo Testamento. Quero ver você mostrar isso no Velho Testamento. Quero ver você explicar esse Deus que você está falando que é lá no Velho Testamento. E eles, e uma confusão. E eles não entendem que o velho é interpretado pelo novo e não o novo é interpretado pelo velho. Então eu quero usar uma história hoje, que é a história de Esther. É um livro no Velho Testamento. E daí quando alguém falar para você que você crê numa mensagem que é só no Novo Testamento que tem, você pode falar: não, Deus estava anunciando essa mensagem desde o Velho Testamento. Desde no princípio criou Deus, Ele já estava anunciando essa mesma mensagem. Aí você pode explicar para as pessoas isso. Então, Esther, capítulo 2, versículos 7 ao 18, fala um pouco da história. O livro de Esther fala um pouco sobre a minha história e sobre a sua história. Fala sobre a história da igreja. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, então Radassa é Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Diga comigo: favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses de óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E as mulheres dizem... Amém. As mulheres dizem... Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo, do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Meninos, vocês entenderam essa parte? Para arranjar um marido, não é o quanto a roupa bonita você tem, não é a posição no trabalho que você ocupa, não é o filho ou filha de quem você é apresentar-se por quem você é, não pelo que você tem. Todas escolhiam coisas para poder se apresentar diante do rei. Esther escolheu ir apenas com o que lhe deram. Entenderam, meninas? Você não arranja um marido por aquilo que você tem ou por aquilo que você pode fazer. O marido vem quando você revela quem você é. Aí que está a beleza. É o coração alegre que aformoseia o rosto. É muito simples. Esther já está dando aula aqui.
É muito simples. Homem, como que arranja a mulher? Tenha uma posição igual o rei, mande elas se apresentarem diante de você. Brincadeira, esse aí eu não sei, homem, se vira. A continuação do texto. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que viam. Perceba que em nenhum momento diz que Esther era a mais bela de todas. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida, diga comigo, favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade. Vamos entender o contexto dessa história aqui. Aqui é quando Esther se torna rainha. E por que o rei estava procurando uma nova rainha? Porque o rei tinha como rainha uma mulher chamada Vaste. E Vaste, sim, era mais bela. O nome Vaste, o significado Vaste significa linda. Era mais bela do que todas as outras mulheres. Não fui eu que escrevi a história, ok? Feministas. Mas diz a história que o rei mandou Vaste se apresentar em uma das suas festas, porque ele queria mostrar para as pessoas o quão bela a sua esposa era. Ele se orgulhava do quê? Da beleza da sua esposa e mais nada. E ele queria mostrar isso para todo mundo. E ela recusou, ela não obedeceu às ordens do rei. Por não obedecer às ordens do rei, o rei abandonou aquela rainha e estava aqui então escolhendo uma nova rainha para ele. Se você olhar na história de Deus, nós vamos encontrar um povo que disse para Deus assim: tudo o que você disser, nós faremos. Mas eles não fizeram tudo o que Deus pediu para que eles fizessem. Esse é o povo judeu, de uma velha aliança. Vocês estão entendendo a história? Ou seja, Vaste representa o povo judeu, que disse que faria, mas não fez. Esther então entra em cena, e Esther não era a mais bonita. Esther foi favorecida. Favorecido significa que você achou graça aos olhos. Existem outras versões que dizem, ela achou graça aos olhos do oficial, ela achou graça aos olhos do rei. Ou seja, favorecido é aquele que encontrou graça, achou graça aos olhos de alguém. Ou, sem merecer, recebeu. Esther, então, tudo que ela recebeu, tudo que ela tinha, não dependeu nem um pouco das suas habilidades, não dependeu nem um pouco daquilo que ela poderia oferecer. Tudo que para que ela se tornasse rainha, dependeu única e exclusivamente do favor do rei para com ela. Por isso o título da minha mensagem hoje é Favorecidos. Favorecidos. Quando nós lemos essa história, nós vemos aqui o nascimento da igreja. Não é mais o tempo de um povo judeu cumprindo ordens, mas agora é o tempo de uma nova rainha da igreja do Senhor Jesus, não por aquilo que ela faz, mas por ter sido favorecida por Deus e por Jesus. Perceba que primeiro o oficial a favoreceu, para depois o rei apresentar a favor. Ou seja, Jesus veio de livre e espontânea vontade para salvar a nós, para depois nos colocar na presença de Deus. O favor do Filho e o favor do Pai, o favor de Jesus e o favor de Deus Pai, o favor do Rei a nosso favor, em nossa direção.
estendido sobre nós. Nós precisamos entender isso então. Essa história ela começa mostrando que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, não era pela beleza, não era pela pureza, não era nada disso que convenceu o rei a casar-se com Esther, mas ela achou graça aos olhos dele. Não é mais como era antes. A forma que o rei Xerxes casou com Esther não foi a mesma forma que ele casou com Vasti. Com Vasti eles tinham um acordo e ela descumpriu o acordo. Com Esther existia favor dele para com ela. Conosco não é a mesma coisa. Com o povo judeu existia um acordo. Você faz, eu abençoo. Você não faz, eu estou fora. Com a igreja não é assim. Eu os abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não fez, você é abençoado. Você fez, você é abençoado. Não tem interesse. Ele apenas dá. Ele apenas se oferece, ele apenas entrega. E a Bíblia diz que ele colocou uma coroa sobre a cabeça dela. Ou seja, a igreja foi feita para reinar. Para reinar. Mas na história, nós vamos ver, na história de Esther, nós vamos ver que acontece um problema. E Esther, então, tem dificuldades de se enxergar como rainha. Para que esse problema fosse solucionado. E é igualzinho à história que eu e você vivemos. Nós estamos passando por isso hoje. Eu e você estamos passando por isso agora. Ou seja, nós já fomos favorecidos. Jesus já veio em nossa direção, já veio em nosso favor. Ele já nos abençoou, Ele já nos transformou em reis e rainhas. Nós já somos, já existe uma coroa sobre a sua cabeça. A posição que você ocupava antes, você já não ocupa mais, mas agora você é justo, você é filho de Deus, você é um rei, você é uma rainha. Mas em Esther capítulo 4, do versículo 7 ao 14, diz o seguinte: Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata a Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher, que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto. Ou seja, qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado é morto. Alguém lembra aqui da antiga aliança? Só um sacerdote por ano diante da presença de Deus, e se você entrasse lá sem o sacrifício do cordeiro, se você entrasse lá não tendo sido chamado, você morria. Se você não é chamado na presença do rei, será morto. E a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Agora preste atenção no que Mardoqueu estava ensinando para Esther.
Esther misturava o casamento antigo do rei com o casamento dela. Ela achava que o rei trataria ela da mesma forma que tratava Vaste. Não existe como você misturar o velho e o novo. Não existe ligação entre o velho e o novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A única coisa que permaneceu igual é o rei. Mas a forma de se relacionar era diferente. Eu e você acabamos caindo no mesmo erro de Esther. Porque eu e você achamos que podemos nos relacionar com Deus da mesma forma que o velho povo de Deus se relacionava. Nós ainda achamos que se nós fizermos algumas coisas ou cumprirmos os mandamentos de Deus, Deus vai nos favorecer. Esther, então, ela tinha uma confusão da sua identidade. Ela não tinha percebido que era um casamento novo, não tinha nada a ver com o casamento antigo. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Então perceba o seguinte, ela achava que ela era uma mulher qualquer. Ela achava que ela era uma mulher qualquer. Ela teve uma crise de identidade. Ela falou assim, se qualquer homem ou mulher entrar sem ser chamado, morrerá. Mas Mardoqueu lembra ela, ei, você não é uma pessoa qualquer. Será que não foi por um tempo como este que você recebeu essa posição de rainha? E aí ele revela a própria identidade dela. O conselho de Mardoqueu não estava falando sobre ela fazer no tempo certo, ou sobre como ela poderia alterar o destino das coisas. A única coisa que Mardoqueu fez foi lembrar a verdadeira posição de Esther. Enquanto ela se via como uma pessoa qualquer que não poderia agradar o rei, Mardoqueu estava falando, você já foi favorecida, você já é rainha. Você já é rainha, a sua posição já está garantida. O favor de Deus já está sobre a sua vida. Deixa eu ser Mardoqueu na sua vida. Não importa o que você ouviu sobre ele e a forma como você se vê, e vê você, Deus tem influenciado o seu relacionamento com ele através da bondade dele, através do favor dele. É ele quem teve benevolência para com você. É da parte dele que surgiu o favor. Não é aquilo que você faz que pode agradá-lo. Aquela velha lei, as regras para nós podermos ser abençoados por Deus já acabaram. Já não é. Nós não fazemos parte disso. Nós somos como Esther. Nós somos como a rainha, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não somos pessoas qualquer, mas existe uma coroa sobre a nossa cabeça. Nós não temos que ter medo de entrar na presença do rei. Nós não precisamos fazer nada para agradá-lo, para poder ser favorecido por ele. Mas foi o favor dele que nos colocou nessa posição. Veio dele a intervenção sobre as nossas vidas. Veio dele o perdão dos nossos pecados. Veio dele a vida abundante. É de Deus para você e não de você para Deus. É exatamente o que Esther estava passando. Deus já enviou Jesus para morrer em nosso favor. Jesus é o perdão dos nossos pecados. Jesus é o favor de Deus sobre nós. Deus olha para você através de Jesus. Deus olha para você através da obra consumada de Jesus. E não por aquilo que você faz ou por aquilo que você pode apresentar a Ele. Esther estava passando por isso. Ele vê você puro, perfeito, justo, vestido com vestes da realeza. Ele jamais impedirá que você de chegar à presença dele. Se ele te impedisse, se Deus decidisse te impedir de chegar na presença dele, ele estaria falando que a obra de Jesus Cristo não foi perfeita. Existem coisas destruindo sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Mas quem sabe, não foi para um tempo como este que você recebeu a posição de rei e rainha. Quem sabe, não foi por um tempo como este. Nós precisamos começar a nos ver como reis e rainhas.
e não como pessoas qualquer, não como pecadores, não como escravos, não como miseráveis, não tentando nos esconder, mas podendo nos apresentar diante de Deus. O texto continua, a história continua e vai ficando só melhor. Porque a Bíblia diz em Esther, capítulo 5, versículos 1 ao 3, o seguinte: 3 dias depois, o que te lembra isso? 3 dias depois, o que te lembra isso? Foram até o túmulo e o encontraram vazio. Ali surge a igreja, Jesus ressurreto, surge um novo tempo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha. Depois que Jesus ressuscitou, eu e você não temos mais trajes de escravo, nossos trajes não estão mais sujos, não estão mais rasgados, mas eu e você temos agora trajes de reis, trajes de rainha, e nós podemos nos vestir dessa maneira. Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, entrou na frente do salão do rei, o rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há? Mulher qualquer. Que há, rainha Esther? Deus jamais vai te ver fora da posição que Ele deu para você. Deus jamais vai te tratar fora da posição que Ele deu para você. O que há, rainha Esther? O que há, rei Rômulo? O que há? Pedro, João, sei lá qual é o teu nome. O que há? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Mesmo que seja a metade do reino, eu te dou. Deus sempre mostra generosidade. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, pelo menos metade já é nosso. Metade já é nosso. Deus sempre revela a sua generosidade. Quando ela entra na presença do rei, ela tem aquilo que desejava. Ela recebe aquilo que precisava. Esther só recebeu, pois o cetro. E agora preste atenção nisso, um cetro de ouro foi estendido em sua direção. Esse cetro de ouro é o que determina a justiça do rei, os decretos do rei. Quando ele determina algo, ele estica o seu cetro e aquilo é como verdadeiro, aquilo se torna um decreto no seu reino. Aquilo é aceitável ao rei. O ouro ali fala da divindade, fala da pureza. Ele estende então um cetro de justiça em direção à rainha Esther, permitindo com que ela entre. Ou seja, eu aceito a sua posição. Cetro aqui fala de justiça. E quem é a nossa justiça? A Bíblia diz que Deus fez Jesus pecado, para que nós nos tornássemos justiça. Jesus é o representante da nossa justiça. Para que eu e você pudéssemos entrar na presença do rei, Jesus pagou o meu e o seu erro. Ele estende então o cetro de justiça. Ele estende o cetro de ouro em direção a Esther. E ela pode entrar na presença do rei. Eu e você temos livre acesso à presença do rei, Deus Pai, através da nossa justiça. E o nome da nossa justiça chama-se Jesus Cristo. Esther tinha dúvida, até que Mardoqueu lembrasse quem ela era. E quando ela entrou na presença do rei, ela teve resposta favorável. Eu e você podemos ter confiança para entrar. A Bíblia nos ensina isso. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 24 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada,
O sangue de Cristo Jesus não purificou apenas você dos seus pecados, mas Ele também muda e transforma a sua mentalidade sobre quem você é. É o sangue de Cristo Jesus aspergido sobre os nossos corações que nos livra de uma consciência culpada. Você quer abandonar a culpa que você sente? Você quer abandonar a dor que você sente? Permita Jesus entrar na sua vida. Aquilo que Ele fez por nós nos livra de toda culpa, de toda condenação. Tendo um coração aspergido pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado, que nos lavou, nós também podemos ter uma consciência perfeita sobre quem nós somos. Parar de nos ver como um homem e uma mulher qualquer e começar a nos ver como reis e rainhas. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Queridos, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Não por aquilo que fizemos, não pela nossa beleza, porque senão eu ficaria de fora, muitos de vocês poderiam entrar, mas não é porque eu sou bonito ou você é bonito, não é pela posição que você ocupa, não é pelo que você faz, nós não teríamos acesso por causa disso. Mas o acesso que temos à presença de Deus é pelo favor, é por aquilo que não merecíamos e recebemos, é pela graça de Deus, e essa graça chama-se Jesus Cristo. Quando nós adentramos na presença de Deus, nós temos um passo a mais de vida. Aí sim nós encontramos algo a mais para viver. Até aqui, o favor veio sobre nós, a nossa mentalidade mudou, mas lá dentro, lá na presença do Rei, é que eu e você podemos reinar também. E nós precisamos entrar de uma vez nessa mentalidade de que nós podemos reinar, de que já somos reis e sacerdotes, de que já somos rainhas. Sabe, nós não estamos mais tentando não perecer, ou não sermos culpados por Deus, ou não recebemos a ira de Deus sobre nós. Isso tudo é favor de Deus para com relação a nós. Ele já nos deu tudo isso. Nós precisamos mudar a forma como nos vemos, entrar com confiança na presença de Deus, e lá de dentro reinarmos com aquilo que Ele nos deu. Lá de dentro usufruímos da nossa herança. Acessar a herança é crer que Jesus Cristo, que em Jesus Cristo você foi favorecido. Se você crê que em Jesus Cristo você foi favorecido, você tem acesso à herança. O que você precisa, até metade do meu reino eu lhe dou. Olha a grandeza da história de Esther. E muitos de nós achando que ela era uma mulher bonita, que agradou o rei e por isso virou rainha. Que o seu comportamento convenceu o rei, ela foi favorecida. Não existe usufruir de algo se não for pela certeza que temos de que aquilo que temos foi nos dado por Jesus. Não existe a possibilidade de você usufruir de alguma coisa se você não ter certeza de que aquilo que você tem lhe foi dado por Jesus. Preste atenção nisso. Você sabe que o que você tem, você só tem por estar em Cristo? Você sabia disso? Que as coisas que você tem, você só tem por estar em Cristo? Se você acha que o que você tem é resultado do seu esforço, não existe usufruto, existe desperdício. Eu vou falar sobre isso no retiro. Se você não aceitar que o que você tem foi Deus quem lhe deu, você jamais usufruirá daquilo que está em suas mãos. A rainha Esther, quando ela percebeu que ela havia sido favorecida, que o rei havia colocado uma coroa sobre ela, vestes novas, ela entra na presença de Deus com a certeza da resposta. Com a certeza de que aquilo que ela pediria, que aquilo que ela colocasse diante do rei, seria atendido. Eu e você precisamos aprender a entrar na presença do Rei. Precisamos nos ver como reis e rainhas. Precisamos nos ver justificados. Precisamos nos compreender quem somos em Cristo Jesus, para então começarmos a aprender a usufruir da nossa herança.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom